como a GR, a ginástica rítmica, entrou definitivamente na sua vida e como foi, porque hoje eu vejo que tem alguns homens envolvidos com a ginástica rítmica, mas imagino que no momento que você entrou deveriam ser menos. Como que foi essa questão? Porque às vezes a gente fala do preconceito com a mulher inserida no universo masculino. O homem recebe preconceito quando ele entra no universo feminino, onde elas são maioria, por exemplo? A ginástica rítmica eu vi pessoalmente pela primeira vez quando eu fui competir a ginástica artística. Eu fui pro Sojipa, que é um clube no sul, em Porto Alegre, e era uma competição internacional chamada Copspit, que tinha ginástica artística e ginástica rítmica. Eram ginásios diferentes, mas um do lado do outro, então a competição acontecia concomitante. Então assim que eu acabava a minha competição, eu ia pro ginásio do lado e ficava assistindo a competição da ginástica rítmica. E ficava encantado, porque tinha muita gente boa, muita ginasta boa, e era uma dinâmica muito diferente, a música me chamava muita atenção e eu gostava muito. Eu devia ter 14 anos nessa época, foi quando eu vi a ginástica rítmica pessoalmente pela primeira vez. E aí depois eu não vi mais, eu soube que existia um trabalho aqui em Santos pela prefeitura, mas nunca me aprofundei e nunca fui atrás. Até que quando eu tinha 17 anos eu conheci a Érica, que foi atleta daqui de Santos, e me apresentou a ginástica. Foi a primeira pessoa que me introduziu à ginástica aqui. Então ela ela treinava aqui em Santos com a professora que dava aula na prefeitura e queria começar um trabalho novo. E a gente se conheceu e através dela ela me deu a oportunidade de começar a ginástica rítmica. E ela me ensinou muito, porque eu não sabia nada. Eu sabia trabalhar o corpo de uma forma global, porque eu tinha feito a ginástica a vida inteira. Tinha algumas experiências com o circo e com a dança, mas poucas, e tinha acabado de entrar na faculdade de educação física. E ela me apresentou esse mundo que é muito rico da ginástica rítmica. E me mostrou o manejo com os aparelhos, a preparação específica, que é muito específico mesmo, é muito peculiar da modalidade, né? Porque assim, a ginástica rítmica tem uma base que é no balé clássico, tem algumas coisas da ginástica artística, mas quando mistura tudo isso com o manejo do aparelho, fica muito peculiar, é um esporte muito diferente. E eu acho que é por isso que é tão bonito. Quando a gente assiste, é uma mistura que prende muito a nossa atenção. E aí ela que me apresentou e me ensinou muito, e a gente começou um trabalho junto. A princípio eu fazia pouco, porque eu não tinha conhecimento. Eu fazia a parte de preparo físico dos treinos que ela montava, ajudava alguma coisa que eu me interessava, buscava ir atrás, montava um pouquinho de coreografia e ajudava com o que eu conseguia na época, porque eu tinha uma limitação de conhecimento, não conseguia ir além, apesar de querer muito, não conseguia ir além daquilo. E aí depois a gente foi buscando fazer curso, aprender, aperfeiçoar. E o mundo é muito louco, né? Porque a gente se afastou profissionalmente durante um tempo. Ficamos um bom período trabalhando separados em equipes diferentes. E agora que a gente está com uma estrutura melhor em Santos, que a gente conseguiu organizar, ela voltou para somar na nossa equipe e isso tem feito uma diferença tremenda com o nosso trabalho. Isso é muito, muito interessante. Então foi aí que eu conheci a ginástica rítmica e tive esse primeiro contato e fiquei. Fiquei porque eu gostei e porque era muito mais fácil começar um trabalho. A princípio eu precisava de um espaço e só, porque os aparelhos eram muito mais baratos. Então se eu quisesse começar um trabalho de ginástica artística, por exemplo, eu não ia ter condições de comprar uma argola, um cavalo com alças, porque além de muito caros, precisavam ser exportados e aqui no Brasil era muito complicado e eu não tinha onde deixar esse material, porque precisaria de um ginásio onde esse material ficasse o dia inteiro e não tínhamos essa condição. Então começamos comecei por conta da facilidade e por ter gostado dessa experiência
do corpo mesmo, de eu ter experimentado isso e ter gostado. E a pergunta sobre o preconceito teve sim. Eu acho que era um preconceito um pouco mais velado, um pouco mais enrustido. Era um preconceito disfarçado com risos e com desconfiança, talvez, mas eu acho que existia, assim. Só que eu nunca dei muita atenção para isso, não. Eu só queria trabalhar e fazer o que eu gostava. E eu me sentia muito identificado com isso. Então eu não me importava muito, não. E eu tinha uma segurança muito grande no que eu estava fazendo, porque eu investia muito em curso, eu me preparava muito para colocar uma ginasta para competir. Então quando eu chegava nas competições, eu me fechava no meu grupo com as minhas ginastas e não dava muita atenção para o que acontecia ao redor. Eu queria que o nosso trabalho fosse bem feito e que desse certo aqueles 1 minuto e meio no tapete e que todo mundo saísse feliz. Então o que acontecia ao redor não me importava muito, mas eu acho que teve sim, principalmente no começo. Eu fui o primeiro treinador homem a participar de uma competição. Eu lembro que foi um torneio nacional em Brasília, se eu não me engano foi 2003, e a gente levou uma equipe bem numerosa. A Érica competiu e várias outras ginastas também. E tem uma árbitra que era muito consolidada na época, e ela usava uma jaquetinha bonitinha e tal, ela era muito fofa. E ela vai me parabenizar pela coragem de estar levando uma equipe e tudo mais. Eu achei isso muito legal. Então, depois disso apareceram muitas pessoas que talvez já trabalhavam antes de mim, mas não tinham coragem de dar a cara, de pôr a cara ali na pontinha do tapete. Mas eu também nunca pensei em ser o pioneiro, eu só quis participar, porque eu tava lá fazendo e eu via isso tão natural que eu não sabia que era tão difícil acontecer. Só depois que eu percebi que tinham essas amarras, talvez sociais ou culturais, e que as pessoas tinham um pouco de resistência mesmo. Mas foi bom que isso aconteceu, porque hoje em dia existem excelentes técnicos, eu conheço vários técnicos que são muito bons e fazem o trabalho tão bem feito quanto as mulheres. E eu acho que o trabalho em si, nesse caso, tem muito pouco a ver com gênero, né? Tem mais a ver com o empenho e com o amor que você põe ali, a dedicação que você põe ali, o quanto você está disposto a estudar, o quanto você está disposto a aprender e o quanto você se entrega para ele. Qualquer trabalho eu acho que é assim. Um ou outro tem a característica do gênero, que eu acho que pode ser que influencie, mas nesse caso eu acho que a entrega faz muito mais diferença do que o gênero em si.